Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar na história de uma das figuras mais fascinantes e complexas da antiguidade, o rei Nabucodonosor. Ele não foi apenas um construtor de impérios e cidades magníficas, mas também o protagonista de uma jornada espiritual incrível, cheia de lições que ecoam até os nossos dias. Estão prontos para descobrir quem realmente foi esse poderoso monarca? Então vamos lá. Para começar, quem era Nabucodonosor? Ele foi o rei mais famoso do Império Neobabilônico, governando por mais de 40 anos, de 605 a 562 a.C. Seu nome, em acadiano, significa Nabu, proteja meu primeiro filho. Nabu era o deus babilônico da sabedoria e da escrita, o que já nos dá uma pista da cultura rica daquele tempo. Nabucodonosor herdou o trono de seu pai, Nabopolassar, que libertou a Babilônia do domínio assírio e deu início a uma nova era de ouro. Sob o comando de Nabucodonosor, a Babilônia se tornou o centro do mundo. Ele era um gênio militar. Logo no início de seu reinado, ele consolidou seu poder ao derrotar os egípcios na famosa Batalha de Carquemis. Essa vitória garantiu o controle babilônico sobre a Síria e a Palestina, expandindo seu império de forma impressionante. Ele era conhecido por sua astúcia estratégica e, por vezes, por sua mão de ferro ao lidar com rebeliões, como as que ocorreram no Reino de Judá. Essas ações militares levaram a um dos eventos mais conhecidos associados a ele: a destruição de Jerusalém e do Templo de Salomão em 586 a.C. e o consequente exílio babilônico, onde muitos hebreus, incluindo figuras importantes como o profeta Daniel, foram levados para a Babilônia. Embora tenha sido um evento trágico para o povo de Judá, foi nesse contexto que a história de Nabucodonosor ganhou uma dimensão espiritual profunda, registrada em detalhes no livro de Daniel. Mas Nabucodonosor não era apenas um conquistador. Ele foi um construtor visionário. Ele transformou a cidade da Babilônia em uma das maravilhas do mundo antigo. Imaginem uma cidade com muralhas tão largas que, segundo relatos, 2 carruagens poderiam passar lado a lado no topo. Ele construiu templos grandiosos, chamados zigurates, que pareciam tocar o céu, como a famosa Torre de Babel, que alguns historiadores acreditam ter sido reconstruída e embelezada por ele. E claro, não podemos esquecer dos lendários jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A história conta que ele construiu esses jardins espetaculares para sua esposa, Amitis, que sentia falta das montanhas e da vegetação de sua terra natal, a Média. Eram terraços cheios de árvores e plantas exóticas, irrigados por um sistema de engenharia incrivelmente avançado para a época. A Babilônia de Nabucodonosor era um símbolo de poder, riqueza e inovação. Agora, vamos entrar na parte mais intrigante da vida dele: sua transformação pessoal. A Bíblia, especialmente no livro de Daniel, nos oferece um retrato único desse rei. Ele era poderoso, orgulhoso e acostumado a ter tudo sob seu controle. Mas o destino tinha outros planos. Tudo começa com um sonho perturbador que nenhum de seus sábios ou magos conseguia interpretar. Um jovem hebreu exilado, Daniel, foi levado à sua presença. Daniel, com sabedoria divina, não apenas revelou o sonho, uma estátua gigante feita de diferentes metais, representando a sucessão de reinos que viriam depois dele, mas também o interpretou. Nabucodonosor ficou tão impressionado que reconheceu o poder do Deus de Daniel, dizendo: certamente o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Este foi o primeiro passo em sua jornada de humildade. Mas o orgulho é um adversário teimoso. Mais tarde, Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro gigante e ordenou que todos a adorassem. 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram, fiéis ao seu Deus. Furioso, o rei os lançou em uma fornalha ardente, mas para seu espanto, eles não apenas sobreviveram, como um quarto ser, semelhante a um filho dos deuses, caminhava com eles no fogo. Ao ver esse milagre, Nabucodonosor novamente louvou a Deus.
percebendo que nenhum outro Deus poderia livrar dessa maneira. A lição mais profunda, no entanto, ainda estava por vir. O rei teve outro sonho, desta vez sobre uma árvore imensa que era cortada, deixando apenas o toco. Daniel, com o coração pesado, interpretou o sonho. O próprio rei seria humilhado por causa de seu orgulho. Ele perderia seu trono e viveria como um animal no campo por 7 anos, até que reconhecesse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. E a profecia se cumpriu. 1 ano depois, enquanto se vangloriava de seu grande império, uma voz do céu decretou sua queda. Nabucodonosor perdeu a razão. Foi afastado do palácio e passou a viver como um animal selvagem. Seu cabelo cresceu como penas de águia e suas unhas como garras de pássaro. Imaginem a cena: o homem mais poderoso do mundo reduzido a um estado primitivo. Essa experiência devastadora foi, na verdade, sua maior bênção. Após 7 longos anos, sua sanidade foi restaurada. E o que ele fez? Ele não se lamentou nem buscou vingança. Em vez disso, ele levantou os olhos ao céu, louvou e glorificou o Rei dos Céus. Aquele que foi o ápice do orgulho humano se tornou um exemplo de humildade e adoração. As próprias palavras de Nabucodonosor, registradas no final do capítulo 4 de Daniel, são um testemunho poderoso. Ele diz: "Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque tudo o que ele faz é certo e os seus caminhos são justos. E ele pode humilhar aqueles que andam com orgulho." Que transformação! O rei que exigia adoração para si mesmo, agora adorava o único Deus verdadeiro. Então, quais são os ensinamentos profundos que podemos tirar da vida de Nabucodonosor? Primeiro, a lição sobre o orgulho e a humildade. Ele nos mostra que não importa quão alto cheguemos, quão poderosos nos tornemos, o orgulho precede a queda. A verdadeira grandeza não está no que construímos ou conquistamos para nós mesmos, mas em reconhecer uma força maior que nós e viver com humildade. Segundo, a soberania divina. A história de Nabucodonosor é uma demonstração clara de que há um propósito maior em andamento. Mesmo os reis mais poderosos da terra estão, em última análise, sujeitos a uma autoridade superior. Seus sonhos e experiências revelaram que a história não é aleatória, mas guiada por uma mão divina. Terceiro, a redenção é para todos. Se um rei como Nabucodonosor, um conquistador pagão, orgulhoso e por vezes cruel, pôde encontrar a redenção e a verdade, isso significa que há esperança para qualquer um de nós. Sua história é um convite à transformação, mostrando que nunca é tarde para mudar de direção, para se arrepender e para encontrar um propósito mais elevado. E, por fim, a importância de ouvir. Nabucodonosor foi avisado várias vezes. Ele ouviu Daniel, viu milagres, mas precisou de uma lição drástica para realmente entender. Isso nos ensina a prestar atenção aos sinais em nossas próprias vidas, as vozes da sabedoria que nos cercam, para que possamos aprender nossas lições de uma maneira mais suave. Em resumo, Nabucodonosor foi muito mais do que um rei babilônico. Ele foi um conquistador, um construtor, um tirano, mas, no fim, um adorador. Sua vida é um épico que atravessa os séculos, nos lembrando do perigo do orgulho, da beleza da humildade e do poder transformador da redenção. Ele construiu um império de tijolos, mas sua lição mais duradoura foi construída sobre as ruínas de seu próprio ego. Espero que vocês tenham gostado de explorar a história fascinante de Nabucodonosor tanto quanto eu. É uma prova de que as figuras históricas são complexas, cheias de luz e sombra, e que suas vidas podem nos ensinar muito sobre a nossa própria humanidade. Qual parte da história dele mais te impressionou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Deus, acima de todas as coisas, para cima.